Yes, pessoal, estou aqui para falar mais um pouco da mudança de ordem de integração. Bom, neste caso, quanto à classificação, né, nós podemos encontrar a integração do tipo 1, neste caso, que nós podemos transformar para a integração do tipo 2. Com isso, eu quero chegar aonde? Se a ordem de integração em relação a x for, ou seja, variar entre constantes, significa que ao mudar a ordem de integração, em relação a dy, neste caso, vai variar em constante, neste caso. Vai trocar de x como constante e o y passa a variar como constante. Bom, para mudar a ordem de integração, é necessário passarmos do domínio, neste caso, ou seja, vamos construir o gráfico que vai nos ajudar a melhor compreensão neste caso. Bom, eu tenho a integral de 0 até 1, que essa integral de fora é o dx neste caso. Então, isso implica que o meu domínio de x, y vai ser o meu x neste caso, esse x, não é? Varia de 0 até 1, de 0 até 1, e o meu y, deixa eu colocar um pouco aqui. Bom, o meu y varia de 2x até x mais 1, porque essa integral de dentro aqui. Então, significa que o y varia de 2x até x mais 1. Bom, esse domínio é o domínio do tipo 1. É do tipo 1 por quê? Porque o x, ou seja, a variável x, ou a integral de x neste caso, varia entre constantes. É de um número para outro. Enquanto a variável y varia entre funções. Razão pela qual o x torna esse domínio como domínio do tipo 1. Então, nós queremos transformar para o domínio do tipo 2. Como transformar? Há um segredo aí. Temos que prestar bem atenção. Já que no domínio do tipo 1, o x varia entre constantes, ao fazer a mudança da ordem de integração, neste caso, o y é que vai variar entre constantes. O segredo está aí. Bom, vamos tentar esboçar para nós podermos indicar as regiões, neste caso, que vão determinar a mudança de integração, neste caso. Bom, como estamos perante x e y, significa que nós vamos trabalhar no plano cartesiano ortogonal. Estou a referir mais ou menos esta situação, não é? Então, aqui é 0, x, y. Bom, temos o x neste caso, que é este eixo das abscissas, varia de 0, significa que é daqui, da origem, até 1. 1 é exatamente aqui. É uma estimativa. Bom, para o caso de y, o y, vamos tentar detalhar isto por partes, né? O y, vamos assumir
o y aqui, não é? Como sendo igual a 2x. Então, y igual a 2x é uma reta, não é? Isto vai nos definir uma reta no plano cartesiano. Bom, como construir essa reta, não é? Bom, se nós assumirmos que o x, neste caso, esse x é igual a 1, não é? Vamos assumir o x igual a 1, significa que o y vai ser igual a 2 vezes 1, porque nós atribuímos o valor de x como sendo 1. Então, logo, y vai ser igual a 2 vezes 1 é 2. Então, vamos aqui no plano. Nós assumimos que se o x for 1, atenção, esse 1 é de x que varia de 0 até 1. Então, vamos tentar tracejar aqui. Para a gente não se perder. Bom, o x varia de 0 até 1. Então, para o caso de y, o y varia entre funções. Temos essa função e essa função. Então, essa função nos dá uma reta em que o x é 1 e o y é exatamente 2. Vou estimar aqui. Então, vou tracejar. Então, surgiu um ponto. Então, nós sabemos se o x for 0, o y vai ser 0. Então, daqui sai uma reta. Temos uma reta. Então, vamos nomear essa reta. Então, essa reta é y igual a 2x. Terminamos? Não, ainda não terminamos. Falta essa parte. Vamos pegar essa parte. Vamos assumir o y igual a x mais 1. Bom, se o y, ou seja, se o x for 0, não é? O y, se o x for igual a 0, o y vai ser igual a 0 mais 1, vai ser igual a 1. Então, se o x for 0, o y vai ser 1. Como aqui é 2, significa que 1 é exatamente aqui, não é? Então, aqui teremos o 1. Terminamos? Não, ainda. Já que assumimos o x igual a 0, não é? Já que assumimos o x igual a 0, então nós aqui temos um 1. Se este y for 0, se o y for 0, vamos ter 0 igual a x mais 1. Então vamos levar esse x para lá, fica menos x igual a 1. O sinal de uma variável, meus caros amigos, não pode ser negativo. Logo vamos multiplicar toda a expressão por menos 1. Então, aqui fica positivo igual. Aqui, como é positivo, fica negativo. Fica menos 1. Então, x vai ser menos 1. Então, x menos 1 vai ser mais ou menos na parte esquerda. Então, teremos o menos 1 daqui. Então, surge um ponto. Daqui podemos ter uma reta, mas vamos tentar analisar se de fato essa reta vai até mais ou menos aonde, não é? Então, vamos refletir. Se nós tomamos o x, não é? Como sendo 1, não é? Vamos tomar o y, o x, como sendo 1 nessa equação, não é? Temos y igual a x mais 1.
Bom, se o x, não é? O x for 1, se o x for 1, teremos y igual a 1 mais 1. Então, o y vai ser igual a 2. É exatamente aqui. Se o x for 1, vai ser 2. Então, significa que essa reta vai até exatamente aqui. Traçando a reta, temos essa reta. Vamos nomear essa reta é y igual a x mais 1. Bom, há uma parte, ou seja, há um caso muito importante que nós devemos ter em consideração, não é? Bom, vamos verificar o x no nosso domínio. O x no nosso domínio varia de 0 até 1. Significa que, olhando para o nosso gráfico, o x tem que variar de 0 até 1. A parte negativa não faz parte. Logo, vamos anular essa parte. Entendido? Acho que há umas lacunas aí, mas deixa eu preencher. Bom, aqui tínhamos uma reta, não é? Uma reta que saía de menos 1, não é? Até nesse ponto. Mas, olhando para o nosso domínio, o x varia de 0 até 1, não é? Varia de 0 até 1, não entra os números negativos, razão pela qual acabamos cancelando essa parte daqui até aqui. Entendemos? Bom, o que falta agora? Já construímos o gráfico, não é? Neste caso, desse domínio. Então, analisando o nosso gráfico, neste caso, então o domínio vai ser essa parte aqui. O nosso domínio é essa parte aqui. Bom, deixa eu pagar essas coisas. Ok. Esse é o domínio do tipo 1. Nós queremos transformar para o domínio do tipo 2, ou seja, a mudança de ordem de integração. Bom, quando nós analisarmos esse nosso domínio, não é? Deixa eu colocar do lado. Está mais ou menos assim, não é? Bom, se eu traço uma linha, ou seja, uma reta horizontal, saindo de 1 para lá, vejamos que nós teremos em dois casos, ou seja, dois domínios. Então, teremos essa parte, mais essa parte. Então, vamos considerar o domínio 1 e aqui o domínio 2. Como nós traçamos retas, ou seja, retas paralelas ao eixo, o x, não é? Para o caso de mudança de variável de ordem de integração, neste caso, como o x ele varia entre constantes, nós temos que fazer de tudo para que o y varie entre constantes. Então, para esse caso, nós vamos traçar linhas horizontais, ou seja, retas paralelas ao eixo x. Traçando retas paralelas, não é? Traçando retas paralelas, vamos notar numa daqui. Aqui sai sai outra parte e aqui temos mais uma outra parte. Significa que temos dois domínios. Bom, como montar o primeiro domínio? Vamos
resolução. Agora estamos a resolver, estamos a trocar a ordem de integração neste caso. Bom, teremos o domínio de x a de y. Bom, o x agora tem que variar entre funções. Estão a perceber? No nosso caso, ou seja, no nosso problema, o x variava entre constantes. No caso de transformarmos, ou seja, mudamos a ordem de integração, o x já não vai variar entre constantes, mas sim entre funções. Há uma dica muito importante que alguns professores não costumam dar. Mas, ok, vamos prosseguir. O x, não é? O x, neste caso, vai variar traçando ou seja, uma zona de entrada e saída. Nós vamos entrar daqui, aqui é a entrada, e vamos sair pela reta. Vamos sair daqui. Entrada e saída. Bom, entramos daqui. Qual é o valor de x nessa, ou seja, nesse eixo? O valor de x nesse eixo é zero. Então, significa que o x vai variar de zero, não é? Até essa reta. Essa reta é exatamente y igual a do x. Nós queremos o x. Então, o x vai ser igual a y sobre 2. Ou mesmo y igual, ou seja, x igual a y sobre 2. Entendidos até aqui? That's good. Então, de y sobre 2. Vamos perceber que agora o x já não varia entre constantes, mas sim entre uma função que assume o zero e uma outra função aqui. Bom, vamos para o caso de y. O y agora vai variar entre constantes. Isso é obrigatório. Bom, o y neste caso, o y vai variar de 0, não é? Aqui. O y varia de 0 até 1. Então, o y varia de 0 até 1. Então, terminamos com o primeiro domínio, com essa região, exatamente esta região daqui. Bom, vamos para este é o domínio 1. Vamos para o domínio 2. O domínio 2, nós teremos x e y. Então, vamos tentar ver se o x varia de onde até onde. Então, já que temos esse domínio de cima, vamos fazer o mesmo que nós fazemos aqui. Vamos traçar retas paralelas ao eixo das abscissas. Então, traçando retas paralelas, então aqui temos a nossa entrada. Entramos daqui e vamos ter a nossa saída aqui. Saída. Vejamos que aqui entramos a partir de uma reta e saímos de uma outra reta. Ou seja, o nosso x vai variar entre funções, neste caso, essa reta é essa reta de entrada é y igual a x mais 1. Mas como nós queremos o valor de x, ou seja, a variação de x neste caso, significa que vamos isolar o x. Então temos y igual a x mais 1, é o mesmo que x mais 1 é igual a y. Então nós queremos o x. O x vai ser igual
A y, este positivo, quando passa para lá, fica negativo, y menos 1. Então, o x vai variar de y menos 1, até essa reta, saímos daqui, então aqui temos o y igual a 2x, y igual a 2x, mas nós só queremos o x, então significa que esse 2 passa para lá igual a x. Então temos y sobre 2. Estão a ver a lógica das coisas. O x agora varia entre funções, enquanto aqui variava entre constantes, mas já no caso do tipo 2, o y varia entre constantes, enquanto no caso do tipo 1, o y varia entre funções. Bom, vamos prosseguir e nós queremos o y agora, a variação do y. A variação do y é o eixo em vertical neste caso. Vejamos que esse nosso domínio começa daqui, vai até exatamente aqui, não é? Então, começa de onde? De 1 até 2. Então, temos 1 até 2. Então, já temos o nosso domínio 2. Então, esse é o domínio do tipo 2. Tipo 2. Tipo 2 por quê? Porque o y varia entre constantes, é do tipo 1, porque o x varia entre constantes. Quanto à montagem de integração, ou seja, da integral neste caso, permitam-me apagar aquele gráfico. Deixa eu apagar esse gráfico e vou montar o resultado deste caso. Então, vamos ter. Então, nós queremos trocar a ordem, ou seja, a ordem de integração neste caso. Então, vamos ter integral dupla. Como temos dois domínios, significa que nós teremos a soma das integrais. Vamos pegar o primeiro domínio, o x, não é? O x, ou seja, como estamos a mudar a ordem de integração, como aqui é dy, dx, na mudança de ordem, significa que vamos ter em dx e dy. Então, começando com o dy, o y varia de 0 a 1, e o x varia de 0 a y sobre 2. Y sobre 2, f de x e y. Agora não é dy dx, mas sim é dx dy. Mas temos o outro domínio aqui. Então, é a mesma coisa que nós fizemos ali. O y vai variar de 1 a 2. O x de y menos 1 até y sobre 2. Y sobre 2. F de x e y dx dy. Bom, é exatamente isto que eu queria ilustrar a vocês, que na verdade a mudança de ordem de integração ela não é muito complicada, mas requer muita atenção. Conforme eu expliquei passo a passo, bem detalhado, se quiser ver mais vídeos, ou seja, acompanhar aulas como essas, é só entrar em contato comigo,
tudo vai ser perceptível de uma boa forma. Foi bom estar contigo. Até na próxima aula. Fui.